Olá, pessoal. Estamos hoje aqui com a Natália Pengler, da Ferrari Bosquin, falar sobre um tema importantíssimo novamente aqui, reforma tributária, só que agora sob o ponto de vista do comercializador de energia. Então, você que é comercializador de energia, olha a importância de comercializador também recorrer às gestoras parceiras de vez em quando, né, Natália? São Olá, André. várias, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Põe importância nisso. Acho que agora com a reforma tributária, o gestor nunca foi tão visado. Exatamente. Então, vamos direto ao ponto, que é a nossa primeira pergunta. De que forma o novo sistema do IBS-CBS altera a tributação do setor elétrico como um todo, Natália? De forma geral, o que temos de alteração é a substituição do ICMS e do ISS, municipal e estadual, pelo IBS, que é um imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada. A receita desse imposto vai ser dividida entre o estado e o município, conforme a alíquota a ser fixada, e a substituição do PIS e da COFINS pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços Federal. E temos a criação do imposto seletivo, que vai incidir sobre os bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, que também é federal, vai ser destinado à arrecadação para a União. Aí, além disso, principalmente aí em questão mais prática, a gente tem uma alteração significativa que é a tributação no destino, que a gente passa a fazer a tributação da energia elétrica no local do consumo. O valor do imposto vai ficar para o município, para o estado onde está situado o consumidor. E também a questão de ser uma tributação por fora, mais clara, mais fácil de visualizar, e também que promete acabar com o efeito cascata de incidência de imposto sobre base de cálculo de imposto e deixar mais visível para o contribuinte, para o consumidor final, o que está sendo pago, desonerar aí as cadeias da indústria e das empresas para que recaia o valor sobre o consumidor final e ele saiba o que ele está pagando. E por que que se fala que o consumidor, o comercializador, ele vai ter um papel mais central nessa reforma? Quando a gente fala de mercado livre de energia elétrica, o ambiente de contratação livre, o comercializador vai enfrentar aí umas responsabilidades significativas. A gente passa a atribuir como a proposta da reforma é deslocar essa arrecadação para o momento do consumo, quem que faz essa gestão, essa intermediação e que organiza essa operação e representa as empresas no mercado livre, que é a comercializadora, ela vai ter a responsabilidade de emitir a nota fiscal com produto destacado, com o IBS e a CBS destacado, destinar esses valores aí para o comitê de arrecadação, comitê gestor, que vai distribuir depois para os entes federados, e ele assume um papel central aí, né, de responsabilidade. E principalmente vai ser importante a integridade aí da comercializadora para os consumidores que dependem da extinção do crédito do imposto para do débito, no caso, do Uhum. pagamento, para que eles possam se apropriar desses créditos, o que é muito importante para uma empresa, para uma indústria. Eles precisam ter confiança no que o comercializador vai estar adimplindo essas obrigações de forma célere para eles poderem aproveitar esses créditos com os débitos de BS e CBS que eles têm no dia a dia deles. Então, é uma baita responsabilidade aí para o pessoal que está lidando com grandes empresas e indústrias. Uhum. E para o comercializador de energia, essa reforma vai aumentar riscos ou vai diminuir? Qual que vai ser o impacto no risco? A questão do risco é principalmente quanto à correta classificação, organização. Muitas comercializadoras não estejam talvez preparadas para classificar corretamente essas operações, fazerem esses recolhimentos, organizarem, cobrarem os seus consumidores e deixar esse valor mais visível no preço. E é uma responsabilidade importante deixar isso claro para que eles também tenham uma margem de lucro e eles consigam efetuar esses recolhimentos de forma correta, porque o descumprimento de uma obrigação acessória, do recolhimento desse tributo, enseja multa, enseja cobrança. Então, sim, é uma responsabilidade. E os contadores e o setor financeiro, todo mundo vai ter que se adequar para que não hajam erros que venham a trazer acarretar uma cobrança de uma multa, algum descumprimento importante
que atrai a atenção do fisco de maneira negativa. Uhum. E a gente está vivendo agora um período de transição ainda, né? O Isso mesmo. comercializador, ele vai, como é que é esse período? Ele tem a opção de optar pelo modelo antigo nesse período de transição, ou ele tem que dar conta dos dois modelos? Como que é? Tem que dar conta dos dois modelos. Aqui não é uma opção, né? A gente tá com a reforma tributária em andamento, a gente está em um ano de teste que vão ser relevadas essas obrigações acessórias, principalmente até abril. Ali a gente tem uma margem para cometer erros sem penalidade, sem multa, para a Receita ensinar o contribuinte como efetuar esse destaque, como dar. Dar o andamento correto para essa arrecadação, mas não existe a opção de ficar para trás. Todo mundo vai ter Uhum, que se adequar. Esse ano é um ano teste, com alíquotas teste, mas em 2027 a CBS vai entrar de modo integral e são extintos o PIS e COFINS, então é uma mudança que ela está vindo. E o IBS, que substitui o ISS e o ICMS, ele vai ser introduzido de forma mais gradual até 2033, quando ele é implementado em pleno vigor, mas é um caminho inevitável que todos uhum. vamos ter que traçar para chegar lá. Vai ser complicado, vai ser difícil, todo mundo tem que se adaptar, mas é uma necessidade, não existe opção de ficar para trás. E qual dica que você daria assim sobre o dia a dia, né, da gestão de crédito e débito do comercializador? Como que fica esse dia a dia? O principal, a meu ver, é manter um ambiente claro para as representadas, né? Para as empresas, indústrias, enfim, qualquer consumidor com quem as comercializadoras atuem, eles precisam dar segurança e clareza para esse consumidor. Então, é absolutamente necessário que eles entendam a reforma, os impactos, como classificar as operações. A gente tem hoje aí uma série de nomenclaturas, a NCM para a NCM, CFOP, CST, que está entrando agora, que é a classificação de situação tributária, ela é uma classificação muito importante, que ela passa a ser essencial e ela vai definir como que vai ser o tratamento que a Receita vai dar para essa nota fiscal, para esse valor que está sendo recolhido e como que vai ser recolhido, quando. Uhum, Então, ter esse correto enquadramento e ter um setor contábil, financeiro preparado é absolutamente importante. Então, eu uhum, diria que rever as operações, rever contratos de longo prazo que talvez não estejam contando aí com essas alterações é muito importante. A gente tem uhum, nos contratos públicos previsão de reequilíbrio econômico-financeiro para essas empresas que firmaram parcerias com o poder público em momento anterior à reforma e não estavam esperando por isso. Mas nos contratos privados, isso já vai depender do cada contrato. Então, geralmente não estão preparados para isso, tem que visualizar no contrato se existe ali uma cláusula que permita uma negociação entre as partes para atingirem aí um ponto de equilíbrio entre ambos para repartir eventuais custos aí não previstos. bastante trabalho, né? Me lembrei até me Bastante. lembrei aqui do bug do milênio. Não sei se não é da tua época, né? Mas vai ser um troço meio que parecido. E Natália, como a tributação agora é por fora, isso de que forma impacta nas propostas do comercializador? Como que ela vai É. ficar diferente? Como é por fora, o comercializador ele vai poder ter mais clareza e vai poder deixar mais evidente para o consumidor o quanto que ele está recebendo de remuneração pelo serviço dele, pelo que ele está fazendo e o que é destinado aos cofres públicos. Isso vai estar muito mais claro, ele vai poder, porque muitas vezes o comercializador ou qualquer empresa acaba absorvendo parte do custo tributário para se tornar mais competitivo no mercado. Uhum, Então, quando tu tem uma tributação por fora, isso já está mais aparente para o consumidor final. Obviamente, vão ter que se manter competitivos, vão ter concorrência, mas é mais claro e isso fica mais fácil do consumidor visualizar e não ter aquela dúvida, aquele questionamento de que talvez esteja havendo uma vantagem indevida ou alguma coisa do tipo. Então, acho que para fins de negociação vai facilitar ao fim a vida do comercializador, das empresas, mas
por enquanto, ainda temos um período de transição, então é importante passar segurança no momento da negociação, deixar claro em cada ano o que é que vai incidir, como vai incidir e trazer essa clareza para o contribuinte, até para fins de contabilização de créditos. Uhum. E, Natália, a exclusão do imposto seletivo, ela traz uma maior segurança jurídica na atuação dos comercializadores ou não Sim, impacta? sim, traz uma segurança jurídica. A gente teve aí um apavoro no início da reforma de que pudesse incidir o imposto seletivo aí sobre as fontes não Uhum, renováveis, né? É um uhum, tema bastante sensível, porque todo mundo quer uma valorização das fontes não renováveis, fontes renováveis que trazem um impacto positivo ambiental e que são importantes, que contam já com benefícios fiscais, tarifários significativos aí, mas as fontes não renováveis não necessariamente devem ter uma tributação a mais por causa disso, né? Até porque a gente depende delas para garantir uma segurança de fornecimento de sim, energia uhum, elétrica. A uhum, gente quer favorecer, sim, as fontes renováveis, mas a gente precisa de segurança do fornecimento, então equilibra tudo. E sim. ter essa certeza de poder dizer para o cliente de que o imposto seletivo não vai incidir, isso está previsto em lei complementar, é uma segurança importante, é um ponto, uma conquista aí para o pessoal do setor de energia elétrica. Muito bom, Natália. Para encerrar, como que essa reforma, ela, do ponto de vista estratégico, ela pode se transformar num diferencial competitivo para algumas comercializadoras do Mercado Livre? Eu acho que o principal ponto é que ainda temos um mercado bastante despreparado para a reforma. O pessoal Hum, está se adaptando muito aos poucos, causou um impacto. Todo mundo foi adiando porque estava longe e chegou o dia. E a verdade é que as empresas, qualquer consumidor que está no Mercado Livre, que tem uma maior responsabilidade e que quer ter a garantia do seu fornecimento de energia elétrica, eles colocam cada custo na ponta da caneta. Então, é absolutamente importante ter uma noção de como que vai ficar a tributação ao longo dos próximos anos para poder trazer segurança para o seu consumidor, para os seus representados e poder ser competitivo no mercado. Porque hoje em dia, as empresas que estão minimamente preparadas aí para a reforma tributária, elas exigem que seus fornecedores também tragam essas informações claras para que eles se planejem. Planejamento é muito importante num momento assim de transformação e de transição. Então, a dica é se preparem, busquem ajuda, ah, e a reforma ela não para, ela veio para ficar e agora a gente que se adapte. Excelente, Natália. Muito grato pela entrevista. Nossos seguidores podem comentar, fazer perguntas, a gente responde, né, Natália? Claro, a gente responde, a gente organiza uma segunda entrevista se precisar aí para responder as Isso, próximas dúvidas e a gente vai ajudando quem como a gente puder. perfeito. Um abraço, então. Muito Um obrigado. Até a próxima. abraço. Muito obrigada. Até mais. É.